O jornalista Ricardo Sete, um dos mais talentosos jornalistas da imprensa brasileira, é a nova atração do site veja.com. Vamos conversar um pouco sobre a carreira do Sete, tem um currículo extraordinário, e vamos saber como será a coluna que vai estrear daqui a pouco. Ricardo Sete, você começou como no jornalismo? Eu comecei por acaso e não estudei jornalismo. Eu estava estudando Direito. Na Universidade de Brasília e queria trabalhar. Aí meu pai tinha um conhecido do Jornal do Brasil e esse conhecido me arranjou que eu achava que fosse um emprego para mim numa agência de notícias que não existe mais, chamada Interpress. E eu fui lá e trabalhei muito, reescrevia matérias, fazia títulos, eu já tinha um certo traquejo. Você já escrevia antes? Como é que você lia muito jornal, engraçado, tinha uma certa familiaridade. Quando eu peguei aquilo, a linguagem parece que já me era familiar. E aí, qual não foi a minha surpresa, depois de um mês, né, quando chegou o dia do pagamento, todo mundo foi receber, eu fui lá no caixa e não tinha nada, porque eu estava trabalhando de graça. Era estágio não remunerado. Não tinha nada. Isso foi em 65. E aí, um deles teve a generosidade de me indicar para trabalhar numa rádio. Aí eu comecei a trabalhar na rádio como noticiarista. Você redigia só Eu redigia os textos do noticiário. Tínhamos um terminal da UPI, da antiga United Press International, né, a agência que era mais importante na época, com notícias internacionais. Tinha o rádio escuta, aquele velho esquema pobre das rádios, né, que não tem infraestrutura própria, ficava com um radião grande, sintonizando o rádio de Porto Alegre, do Rio de Janeiro. Pegando a notícia das outras. Gravando coisas e daí aproveitando, reescrevendo. E também tinha um outro colaborador, amigo do dono da rádio, que depois foi vendido para os associados, que telefonava dando umas notícias e tal. E fiquei por aí quase um ano quando apareceu a oportunidade de trabalhar na sucursal do Estadão. Alguém te convidou? Sim, também foi graças ao meu pai, que não era jornalista, um conterrâneo dele do Paraná, trabalhava na sucursal do Estadão de Brasília, sabia que eu tinha jeito para coisa e tal, e me convidou. E eu, nessa época, trabalhava lá o jovem Luiz Felipe Alencastro, o historiador famoso hoje em dia, professor da Sorbonne e tal, e era meu colega na Universidade de Brasília. Eu morria de inveja do Luiz Felipe Alencastro, via ele, a perua do Estadão, vir buscar, escrito Estado de São Paulo, vir buscar, levar reportagem e tal. E lá fui eu. Então comecei a trabalhar cobrindo ministérios. Você imagina se o sujeito foca ali, inexperiente, cobrindo 10, 15 ministérios, né? Fazia a ronda diária dos ministérios, mas a maioria deles estava no Rio, né? Então era uma caça dura às notícias, porque eles não estavam em Brasília, tinha pouca coisa, mas sempre rendia. Aí fui pulando, acabei no Congresso. Do Congresso comecei a me relacionar com os políticos, conhecia a política, me interessava muito pelo assunto. Pulei para o Jornal da Tarde. Então, você veio para São Paulo ou não? Ainda lá? Eu trabalhei alguns anos lá como repórter político. Do Jornal da Tarde? Do Jornal da Tarde. Quando o Congresso foi fechado pelo ato 5, houve um esvaziamento muito grande do trabalho. Não havia o que fazer para os repórteres políticos. Era ir no Congresso, tomar um cafezinho, via ali os deputados ali chorando as mágoas, o Congresso fechado. E eu tinha me formado em Direito pela Universidade de Brasília. Formatura essa tumultuada, porque foi nas vésperas do ato 5 e nós, como era típico da época, estudantes provocadores, né? O patrono era o Darcy Ribeiro, o Paraninfo estava caçado e exilado. O professor Anísio Teixeira, fundador da Universidade de Brasília, também caçado, era o nosso Paraninfo. O orador da turma estava com a prisão preventiva decretada, por causa da política estudantil. Quando chegamos eu era presidente da comissão de formatura, quando chegamos no Teatro Nacional para a solenidade de formatura, o reitor não apareceu, estava a tropa de choque da Polícia Militar e cortaram a luz do teatro. E estava lá minha mãe, meu avô, sabe, quer dizer... não houve a festa. Houve uma negociação da qual participou um amigo meu, que era neto do senador Celso Ramos, irmão do velho Nereu Ramos, que foi presidente da República. Santa Catarina. E ele intercedeu lá com o general Jaime Portela, que era chefe da Casa Militar, e acabaram liberando a festa. Mas você imagina o clima da festa com essa coisa toda, e cheio de senhoras, de parentes, etc. Como nós estamos vendo, o teu currículo e a tua história aí dá uma longa entrevista. Vamos, na segunda parte, queria tratar da tua história
em São Paulo, quando você perfeito. veio de Brasília para cá. Perfeito. Estamos conversando com o jornalista Ricardo Sete, a nova atração do site veja.com.